Gestão de Recursos Humanos, tudo bem com vocês? Separamos aqui um momento após a nossa segunda aula ao vivo para responder aquelas perguntas que não foram respondidas durante a aula, né? Então nós temos esse cuidado com o seu aprendizado, para que você não fique com nenhuma dúvida em relação ao conteúdo da disciplina. A professora Natália, junto com a professora Joselaine, separou aqui então as perguntas que não foram respondidas e mais uma vez nós iremos aqui então respondê-las para vocês, tá ok? Então vamos lá, professora. Quais foram os alunos que participaram? Quais foram as principais inquietações? Isso, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos no chat. Foram ótimas participações, muitos comentários, eu até falei isso na aula ao vivo, né? É uma pena que a gente não consiga falar todos os comentários na aula, né? Mas eu tenho certeza que o professor, ele lê todos os comentários, todas as dúvidas, né? Depois da nossa aula ao vivo. Então vamos lá, ficaram algumas perguntas aqui, tá? A gente fez um filtro. E a primeira pergunta é da Rose Cristina Benedito de Belo Horizonte. Ela diz assim, professor... Podemos dizer que os funcionários da Google, são intraempreendedores? Sim, com certeza. Hoje a Google ela é uma referência em intraempreendedorismo. Não é à toa, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela patenteia vários produtos e serviços todos os anos. Isso ela consegue através das pessoas que compõem lá o quadro colaborativo. Então ela tem todo um ambiente propício para que seja desenvolvido novos produtos, novos serviços e todos os anos venha resolver algum tipo de problema ou uma solução para a sociedade. Então pode-se dizer que aquele ambiente ali ele é altamente intraempreendedor. Recentemente eu visitei uma empresa de tecnologia que tem indicadores de intraempreendedorismo até melhores do que a Google. Então eu cheguei lá, estava fazendo uma entrevista com o executivo, dono daquela empresa, e na frente da sala do executivo tem uma sala de jogos, com videogame, PlayStation, Xbox, sinuca, pingolim, tem de tudo. E tinha uma molecada lá no chão, jogada em cima de uns puff lá, né, de qualquer jeito, né, com os pés para cima e com o computador na mão. Daí eu perguntei, o que eles estão fazendo ali, né? Eles estão nas redes sociais, estão em horário de intervalo? Não, eles estão em reunião. Aquilo ali é uma reunião para definir um projeto importantíssimo aqui para a nossa empresa. Então, aquilo me chamou muita atenção, né? Aquele ambiente descolado, onde aqueles colaboradores estavam lá de qualquer maneira, fazendo uma reunião bem fora daquele ambiente comum, de formalidades, né? Onde se espera todo um ambiente diferente daquele que estava acontecendo naquele momento. Então, as empresas de tecnologia, elas têm muito essa característica, né? Então, elas fomentam muito esse aspecto do intraempreendedorismo, porque ela precisa necessariamente fornecer novas soluções, ela precisa se desenvolver. E ela consegue isso através dos seus colaboradores, mas os colaboradores também precisam ter um ambiente propício para inovar, para desenvolver e criar novas soluções. Então, pode-se dizer que a Google, sim, é uma referência considerando o intraempreendedorismo. Até complementando, professor, a Karine dos Santos, ela também fala sobre isso. Ela pergunta como as empresas podem estimular o intraempreendedorismo. Existe algum risco para a empresa? Quais os prós e contras? Bom, os prós é certamente um ambiente de inovação, um ambiente motivado, onde você divide a responsabilidade com todos os colaboradores e na medida com que essas pessoas participam das decisões da empresa, elas se sentem importantes, né? Nesse processo é o famoso reconhecimento, é o status, é aquela participação colaborativa que o colaborador ele acaba tendo ali nas decisões da empresa. Mas é necessário também alguns cuidados, né? Quando a gente tem um ambiente intraempreendedor, esse ambiente ele não pode ser visto como um ambiente altamente competitivo. Olha, então eu quero desenvolver aqui uma nova solução, mas eu não vou compartilhar com minha colega de trabalho. Então essa competição que pode ocorrer, ela acaba muitas vezes sendo prejudicial. Então, a empresa desde muito cedo ela precisa introduzir um clima e uma cultura adequada para que isso ocorra dentro de um ambiente de harmonia, de colaboração e que não haja essa iniciativa por parte dos colaboradores de querer se sobressair em relação aos demais companheiros, né? Que todas as responsabilidades sejam divididas, né? Não esconder informações,
Porque o que ocorre, né? Na medida que surgem as inovações, nós temos o que nós chamamos de meritocracia. Então, aquela pessoa que implementou uma nova ideia, normalmente ela recebe uma premiação, uma bonificação, ela tem um certo reconhecimento. E isso pode causar inveja em outros colaboradores. Então, se a empresa não tiver uma maturidade para lidar com esse ambiente, inclusive os líderes que estão à frente desses projetos, isso pode se tornar algo ruim para a empresa. Mas, normalmente, os líderes conseguem, sim, lidar com essa situação sem que haja esse tipo de problema. Isso perpassa primeiramente pela preparação desses líderes, eles estando cientes ali da importância não só de uma pessoa, mas de toda a equipe de trabalho, todo o time, né? Não pode observar um ambiente de trabalho como algo individual. Quando a gente consegue algo novo, a gente conseguiu por meio de um time de trabalho. Assim como essa aula está sendo transmitida aí para vocês, não é exclusividade do professor. A gente fornecer essa aula de qualidade, tem toda uma equipe gigante por trás trabalhando para que você tenha acesso a esse conteúdo. Então não é mérito do professor Adriano, não é mérito da professora Natália, é mérito todo de uma equipe gigante que vocês não têm noção, que acabam trabalhando dia e noite para que vocês tenham, por exemplo, acesso às aulas ao vivo. Isso, professor. A pergunta da Criciele, de Itajaí. Quando a pessoa tem um dom, tem a oportunidade, a capacidade, o entendimento na área, mas tem medo de abrir o negócio, né? De repente não dá conta, né? Qual é o primeiro procedimento a se tomar? A primeira coisa quando se tem uma ideia é validar essa ideia, né? Verificar se de fato ela é rentável, se ela é viável. Então você precisa validar essa ideia junto ao seu público-alvo. Se há uma aceitação, se existem pessoas dispostas a comprar esse produto ou adquirir esse serviço, qual é a frequência com que eles vão adquirir esse produto ou serviço, a quantidade. E isso você consegue através da elaboração do plano de negócios. Quando você elabora um planejamento, essa desconfiança em relação à ideia, ela acaba ficando de escanteio, ela acaba ficando de lado, porque você vai ter aquela característica que eu comentei ali na segunda aula, que é a autoconfiança. Então você deixa aquela desconfiança de lado porque você se sente confiável na medida em que você realiza um planejamento. Então a autoconfiança ela se faz presente a partir do momento que você elabora o plano de negócio, e aí eu tenho certeza que você vai poder empreender com confiança, deixando um pouco esse medo de lado. A Luana Xavier, de Porto Alegre, ela pergunta, em sua opinião, qual é o lado positivo de ser um empreendedor? Ser o ator principal da novela da sua vida real, né? Meio clichê, eu gosto e falo muito isso durante as minhas aulas, né? Por que nós precisamos transferir a responsabilidade da nossa vida para terceiros, né? Ou falar das nossas frustrações ali, vamos dizer assim, colocando nas costas de outras pessoas, ou buscando, vamos dizer assim, buscando situações que não fogem, aliás, que não está no seu controle para justificar essa situação. O empreendedor ele pode ser o agente principal da sua própria vida, ele não precisa transferir a responsabilidade do sucesso ou insucesso para outras pessoas, depende somente dele. Então essa iniciativa, esse comportamento no qual se conversa com muitas pessoas, está antenado em tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, esse ambiente de inovação, esse ambiente colaborativo, cheio de iniciativa, acaba sendo um ambiente positivo, né? Eu gosto muito desse tipo de ambiente, no qual eu encontrei inclusive aqui no curso de recursos humanos, né? O pessoal, vamos fazer um vídeo lá para responder as perguntas que não foram respondidas. O pessoal, não, vamos fazer sim. É isso que é legal de trabalhar com pessoas que têm um comportamento proativo, porque elas são cheias de iniciativas. Outros ambientes pode ser, não sei, é difícil, fica encontrando problema. O lado bom de ter um comportamento empreendedor, vamos tentar? Vamos. Se não der certo, pelo menos a gente tentou, né? Um não nós já temos. Então é legal trabalhar sempre com esse aspecto positivo, né? Tentando sempre implementar mudanças. Então esse comportamento ele é interessante, ele deixa o clima mais agradável e um ambiente mais leve para se trabalhar. Professor, eu acho que essa pergunta do Antônio Geraldo de Sete Lagoas complementa também. Ele pergunta como empreender e ser um empreendedor no ambiente de trabalho
em qualquer área sem necessariamente ter um negócio? Bom, a gente fala muito desse comportamento corporativo, que é um comportamento intraempreendedor. Você não precisa abrir o seu negócio para ser um empreendedor. Você pode implementar mudanças, dar sugestões para melhorar produtos e serviços nas empresas nos quais aí vocês estão vinculados, né? Algumas empresas elas acabam dando uma abertura maior, outras são mais engessadas, mas na medida do possível você pode tentar ali conversar com o seu chefe, com o seu supervisor de maneira cuidadosa, né? Não passando por cima de ninguém, tentando implementar pequenas mudanças, não querendo revolucionar o ambiente de trabalho todo de uma vez, de uma única vez, né? Comece de forma lenta ali, né, aos poucos, e na medida do possível você vai ali dando sugestões, opiniões. Eu tenho a certeza que em um futuro próximo você vai ser reconhecido, e as pessoas que têm iniciativa normalmente elas se sobressaem no ambiente de trabalho. Então não tenho dúvida nenhuma que você não será um empreendedor se você tiver essas ações ou essas iniciativas. Professora Marina Moresti, acho que é São João de Meriti, Rio de Janeiro. Ela pergunta: quando um empreendedor não dá certo, isto é, não tem lucro, é certo tirar o benefício do funcionário? Tirar o benefício do funcionário? Bom, nenhum negócio ele tem garantia de sucesso, tá? Então, vamos dizer assim, por mais que muitas vezes as empresas elas realizam um planejamento, ela elabora um plano de negócios, faz um projeto para o seu empreendimento, não existe nenhuma garantia que isso vai dar certo. Agora sim, comprometer lá o funcionário que se dedicou, acreditou no seu sonho, também teve engajamento, dividiu a responsabilidade com você, eu não acho talvez algo justo, né? Eu acho que tem que ser um ambiente aberto, a empresa está indo bem, a empresa não está, deixar as coisas claras ali com os colaboradores, mas não transferir a responsabilidade do insucesso da sua empresa para terceiros, né? O empreendedor ele precisa chamar e ter essa iniciativa própria. Professor, ficaram alguns questionamentos, algumas dúvidas em relação ao conteúdo da primeira aula, então eu trouxe aqui para esclarecer, né, para não restar nenhuma dúvida. Mas lembrando também que o aluno ele pode assistir novamente a aula que está disponível lá sob demanda, a aula 1, né, a aula 2 também já está disponível, tá? A pergunta da Meire Aparecida, de Caçapava, São Paulo. Se somando todos esses valores éticos e práticas, elaborando da melhor forma, creio que dará tudo certo, mas tenho uma dúvida. Ser um franqueado é mais seguro do que abrir o próprio negócio? Olha, o conselho que eu dou quando se fala em franquias é o seguinte: você precisa fazer uma avaliação enquanto pensando você na figura de um investidor. Tem aqueles investidores que eles têm vamos dizer assim, um ambiente mais propício para assumir riscos. Por exemplo, uma pessoa que não é casada, uma pessoa que não tem filhos, ela tem um pouco de dinheiro e deseja investir no negócio. Eu sugiro que, se ela tem uma disposição maior para assumir riscos, que ela tente abrir o próprio negócio. Mas vamos dizer o seguinte: se uma pessoa ela já é casada, tem filhos, ela não pode se arriscar muito, talvez o caminho mais propício para empreender seja por meio de franquias, exceto quando essa pessoa ela tem muitos recursos em excedente, ou muito dinheiro sobrando lá naquela conta poupança, ou investido em CDI, CDB, debêntures, em ações. Nesse caso, daí compensa esse empreendedor, mesmo que ele tenha um ambiente ali carregado de responsabilidades, que ele tente abrir o próprio negócio. Entretanto, se o empreendedor ele não está disposto a correr muitos riscos, porque ele não pode, a sua vida financeira, pessoal não permite, eu sugiro que procure franquias, né? Porque ali você tem todo um ambiente já propício, um ambiente mais seguro para poder empreender, porque você acumula toda a expertise do dono ali, da pessoa que criou aquele modelo de negócio. Então, os riscos são menores, mas faça uma avaliação. Em qual quadrante você se encontra? Você está mais disposto a assumir riscos? Ou não está? Faça uma avaliação da sua vida. Fazendo essa avaliação, eu tenho a certeza que você vai chegar num denominador comum ali que seja adequado para o seu espírito empreendedor, né? O seu ímpeto empreendedor.
Professora, a Eliette Cruz de Palhoça e o Matheus Ampro, de Arapongas, eles encaminharam mais ou menos o mesmo questionamento, que é em relação a, por exemplo, abrir um negócio que já existe se torna um empreendedor, né? Por exemplo, comprar uma padaria que já está montada, né? Ele se torna um empreendedor? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Então, um empreendedor ele não precisa criar nenhum negócio revolucionário. Ele pode observar, por exemplo, um mercado mal atendido e decidir abrir um negócio com as mesmas semelhanças daquela empresa que já está há anos no mercado, né? Agora, a minha sugestão é que você tente se diferenciar de alguma maneira, né? Tendo um comportamento empreendedor. Porque nós temos gestores e temos empreendedores. Nem todos os gestores são empreendedores, mas os empreendedores precisam ser gestores. Então, se você for um gestor, eu sugiro que você desenvolva essas competências empreendedoras, para que você possa diferenciar, agregar valor aos seus produtos, aos seus serviços e não ficar ali no famoso trivial, né? O feijão com arroz. Se diferenciar de alguma maneira, buscar implementar as boas práticas de administração, sair da zona de conforto, né? Então, essa é a minha principal sugestão. Professora, para finalizar, a Rose Cristina Benedito, de Belo Horizonte, novamente, né? E vários outros alunos também no chat, né, perceberam o domínio que o professor tem em relação ao conteúdo, né? E eles questionaram, né? O professor é um empreendedor? Ah, sem sombra de dúvidas. E essa pergunta, ela caminha junto comigo. Todas as aulas sempre tem uma quantidade de alunos ali que acabam fazendo esse questionamento. Pois bem, eu trago uma experiência de 8 anos de mercado, né? Eu trabalhei no varejo, onde nós abrimos novas lojas, era uma rede de lojas familiar. Então, eu sempre tive esse comportamento empreendedor, né? Querendo sair da zona de conforto, implementando novos processos, implementando mudanças no ambiente de trabalho, trazendo novos benefícios para os colaboradores, enfim, tudo aquilo que pudesse colocar aquela empresa no qual eu estava vinculado em um patamar diferente do que ela se encontrava e que pudesse potencializar os seus lucros, melhorar o ambiente de trabalho, inovar, eu estava lá tentando, né? Às vezes eu conseguia, outras vezes não, às vezes eu encontrava um ambiente de resistência, mas desde muito cedo ali, com 17, com 18 anos, no qual, o tempo que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tinha essas inquietações, né? Olha, o que eu posso fazer de diferente? Eu consegui implementar um sistema no qual reduziu muitos custos de estoques da empresa, eu consegui melhorar o ambiente de trabalho para os colaboradores, trazendo aspectos motivacionais. Então, foram muitos os resultados positivos nos quais eu consegui obter trabalhando naquela organização. Daí depois eu falei, acho que eu estou muito tempo na zona de conforto, né? Eu já trabalhava naquela empresa há muito tempo, falei, eu preciso mudar, né? Eu preciso buscar algo novo, daí onde eu entrei aqui na Unicesumar em 2011, em seguida eu comecei a fazer o mestrado e me apaixonei pela área de educação. A professora Natália já estava aqui, um pouquinho depois o professor Anderson, que está dando suporte aqui na gravação também, entrou na instituição, e quando a gente entra na área de educação, a gente acaba também se apaixonando muito por essa área, porque a gente trabalha muito com empreendedores, o ambiente é bom de se trabalhar. Então eu fui fazer o mestrado, e o mestrado, uma das linhas de pesquisa no qual eu realizei o mestrado era empreendedorismo e inovação, então eu acabei me identificando muito com a área, e desde então estou trabalhando aqui. E no ambiente de trabalho a gente tem um comportamento intraempreendedor aqui dentro da instituição, né? A gente tem várias pessoas dispostas e cheias de iniciativas a implementar mudanças e a levar o melhor conteúdo, as melhores atividades, as melhores práticas para vocês alunos. Então, eu desde muito cedo tenho esse comportamento intraempreendedor, comportamento também empreendedor. Então, sim, posso dizer que sou um empreendedor, assim como os professores que se fazem aqui presente, né? Essa iniciativa, por exemplo, de gravar vídeos fora daquele ambiente formal que é a aula ao vivo, já é uma iniciativa empreendedora, né? Então, o ambiente é propício para isso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, somos empreendedores. Né, professora? Legal, professor, isso mesmo. E eu acho que é isso, professor, de perguntas que ficaram da aula 2.
Que São legal. essas mesmo, acho que vale o convite para a próxima aula, né? Aula 3. Exatamente. Eles precisam assistir a aula conceitual 3, né, professor? Isso. Fazer a leitura da unidade 3 para vir mais preparado para a nossa aula ao vivo, né? Isso. Na terceira aula nós começaremos então a tratar um pouco mais do desenvolvimento do plano de negócio. É uma fase de planejamento, é a segunda fase do processo empreendedor, então é importante que vocês façam uma leitura da parte conceitual, porque durante a aula ao vivo eu trarei mais aspectos práticos. Ah, professor, você não segue o livro. Não vou seguir o livro durante as aulas e não estou seguindo. Obviamente que a gente tem um cronograma de conteúdos ali que devem ser contemplados, mas como vocês já observaram, as aulas ao vivo elas têm uma conotação mais prática, né? A praticidade sendo aplicada ali em relação ao conceito da disciplina. Então já fica aqui o meu convite para a nossa próxima aula, na terça-feira. Eu espero que vocês todos participem. Eu gostei muito das interações da última aula, eu dei aquela bisbilhotada depois da aula lá no chat e eu adorei todas as interações de vocês, simplesmente fantástico, né? Vocês têm um comportamento, o pessoal da área de recursos humanos é cheio de iniciativa, o pessoal muito bacana de se trabalhar. Então, espero todos vocês lá, ok? Um grande abraço para todos vocês, né, professora? Isso aí, pessoal. Continuem participando e até a próxima aula. Isso Um aí. abração. Abraço, tchau! Tchau.